Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Vera Lúcia. E novamente estou aqui para compartilhar com os irmãos um pouco da história de Saul. Ontem eu sei que foi um pouquinho demorado, né, irmãos? Porque eu quis falar um pouquinho sobre como tudo aconteceu, o que gerou aquele desejo no povo em relação ao seu pedido por um rei, né? Todo aquele processo inicial, né? Sabemos que Saul passou por fases, por processos, até chegar à sua coroação, até o dia da sua posse lá em Gilgal, né, irmãos? Sabemos que Deus é tão assim detalhista, como Deus é perfeito, irmãos, como Deus trabalha com processos, com o preparo devido para colocar alguém à frente de alguma missão. No caso, Saul seria o primeiro rei de Israel e Deus é muito perfeito, irmãos. Ele não queria colocá-lo ali de qualquer jeito, porque Deus tinha um cuidado muito especial com aquele povo, assim como tem conosco, né, irmãos? E dia após dia, à medida que o tempo foi passando, o Senhor foi preparando aquele homem para que ele futuramente não errasse, para que ele fizesse as coisas à maneira de Deus, né, irmãos? Como Deus é perfeito, como Deus é detalhista, né, irmãos? E isso é desde o início, desde sempre Deus foi assim. Deus é um Deus assim muito organizado, né, irmãos? Como a gente vê, só um pouquinho, um parêntese aqui, meus irmãos, quando a gente vai lá em Gênesis, o quanto que Deus seguiu etapas até nos fazer, né, irmãos? Ele preparou tudo, preparou o ambiente onde colocaria cada um de nós, o ser humano, né, irmãos? Preparou o melhor lugar com rios, árvores, plantas, frutas, animais. Deus preparou todo um ambiente até nos colocar. E quando Ele nos colocou ali, colocou o ser humano ali, no ato da criação, ele ficou tão satisfeito. Viu que tudo era muito bom. Então, todos os processos que Deus realiza é porque Ele quer chegar a um objetivo bom, atingir o objetivo, que como é que se diz? É algo bom. E o Senhor queria para Israel isso, algo bom, um rei que não oprimisse, que não fizesse o mal para aquele povo, que fosse instrumento de Deus mesmo para a nação de Israel, porque ela era e é querida por Deus, né, irmãos? Vamos ver então qual é o novo passo, os novos passos que Saul dará, né? Até chegar à sua coroação. Como vimos ontem, ele passou por uma unção secreta, né? Realizada por Samuel. Lá no capítulo 9, versículo 1, no capítulo 10, versículo 1 também. Aí mais tarde ele passou por uma confirmação pessoal por meio de sinais, no capítulo 10, versículo 2 a 16, quando Samuel mandou que ele seguisse sua jornada, né? Depois dele ter aquele momento de honraria na casa de Samuel, lá em Ramá, e ele tinha que seguir essas outras instruções. Deus mostraria para eles alguns sinais que confirmariam que Deus estava com ele. E era o quê? Ele falou assim, Samuel falou para ele: 2 homens te encontrarão no túmulo de Raquel para te contar que as jumentas extraviadas já estão seguras, já foram achadas. Isso aí, tudo foi acontecendo. 3 homens te encontrarão em Betel para te oferecer pão. Também aconteceu. Um grupo de profetas se reunirá em Gibeá, com quem Saul você profetizará. E todos aqueles sinais se cumpriram, meus irmãos, reforçando a ideia de que Saul realmente era um rei por meio da palavra de Deus. Deus estava com ele, né, irmãos? É assim que aquele
aquele homem deveria governar. Ele não iria, no caso, substituir Samuel, que Samuel era o porta-voz de Deus. Ele iria apenas reinar de acordo com as palavras dele, as palavras de Samuel vindas do Senhor. E esses sinais iriam a cada dia confirmando de que Deus estava com ele. Olha que Deus maravilhoso preparando esse homem, né, irmãos? Deus dá sinais, dando sinais, Deus falando. Como Deus é perfeito e maravilhoso. E mais tarde ele passou por uma seleção pública, né, irmãos, que a gente viu por meio de sorteio, no capítulo 10, do 17 ao 27. Quando de alguma forma alguém o criticou, né, esse homem vai reinar sobre nós, tal. Quem é ele? Foi criticado de alguma forma naquele dia, né? Quando alguns o aclamaram, viva o rei, naquela seleção pública, mas outros o criticaram. E mais tarde, ele recebeu uma proclamação vitoriosa pelo povo. Por que aconteceu isso? Isso aconteceu logo após ele vencer os amonitas. A gente viu isso lá no capítulo 20 de 1 Samuel, né, irmãos? Vimos todos os detalhes, o quanto ele foi estratégico para livrar aquele povo da opressão, da derrota, o povo de Jabes de Gileade, né? Quando ele ainda não era assim, não tinha sido coroado e estava seguindo sua vida normalmente. Mas quando ele soube a notícia, essa triste notícia de que aquele povo estava sitiado por Naás, né, o rei dos Amonitas, que significa serpente, e que aquele povo sofreria opróbrio, vergonha, né, de serem até vazados seus olhos, os impossibilitando para a batalha. Então havia palavras ameaçadoras, né, contra aquele povo que estava sitiando aquela cidade, aquele local. E isso de alguma forma mexeu com o coração de Saul. A palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele foi tomado por uma ira santa, levando, né, convocando de uma maneira, digamos assim, ele foi até exigindo mesmo uma convocação, uma chamada tipo ameaçadora. Quem não atendeu o meu pedido, olha o que vai acontecer. Ele fez, a gente viu lá em todo aquele capítulo 11, né, ele falou assim, quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas, todos choraram em alta voz. Então o povo estava triste, né? Aí o que ele fez? Ele, de maneira estratégica, ele convocou o povo. Ele apanhou 2 bois, cortou em pedaços e por meio de mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, todas as tribos. Aí ele disse assim, olha o recadinho dele: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o que aconteceu? Diante dessa convocação meio que ameaçadora, todos entraram em luta contra os amonitas e houve êxito naquele dia. De maneira maravilhosa, Deus operou, livrando aquele povo de Jabes de Gileade. Irmãos, como Deus é maravilhoso quando a pessoa se coloca na presença do Senhor, tanto que ele foi cheio do Espírito Santo do Senhor. Foi uma ira santa que tomou conta dele e ele agiu dessa forma. Deus deu estratégias para ele, ele seguiu direitinho e houve êxito. E quando aconteceu essa vitória, ele deu glórias a Deus. Ele deu glórias ao Senhor. Foi muito bonito esse momento, em que ele realmente se coloca como um homem espiritual. Ele deu glória a Deus por esse feito. Porque, na verdade, não é o homem, né, irmãos, que vence as batalhas. Não é pela força humana, é pelo Senhor. E quando a pessoa está cheia do Espírito de Deus, aqui ele foi cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus capacitava os homens, para aqueles que estavam na sua presença, para realizarem grandes feitos. Assim como acontecia em momentos lá em Juízes, né? Isso aconteceu várias vezes. A descida, o Espírito de Deus descendo sobre homens
e Deus operando maravilhas, né, irmãos? Então, o que aconteceu? Ele deu honras ao Senhor, ele honrou o nome do Senhor, porque só ele merece, só o Senhor merece, né, irmãos? Toda honra, toda glória, todo louvor. E todos ficaram muito felizes diante daquela vitória. Todos aclamaram ele naquela hora. Viva o rei! E ele ainda não tinha acontecido a coroação dele, mas ele já estava agindo realmente como um rei. Já tinha, já estava no momento final de sua coroação, né, irmãos? E ele foi aclamado, mas também foi criticado. Alguns vadios disseram: como este homem poderá nos salvar? Desprezaram ele naquele dia e não levaram presentes para ele. Aí o que ele fez? Ele ficou caladinho. Aqui ele demonstra que é um homem equilibrado, né? Aqui ele está equilibrado, porque em outro momento que a gente vai ver à frente, não sabemos o que poderia acontecer, né, irmãos? E quando o povo aclamou o vivo rei, ele não encheu o peito, não ficou se vangloriando. Ele teve uma postura totalmente discreta. Então a gente vê aqui nesse episódio um homem diferente, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem equilibrado. E aqui nós vemos pontos positivos para esse homem. Saul até aqui está com nota boa. Está aprovado, né, irmãos? Tanto que vai ter a coroação dele no capítulo 12, quando Samuel convoca o povo para aclamá-lo. Agora ele vai ser coroado, aclamá-lo rei mesmo, lá no capítulo 12. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. É o momento em que Saul está lá e está tendo muita alegria, muita festa, muita aclamação. E Samuel está agora transferindo, não a sua liderança, que ele vai continuar como líder. Ele não deixa de ser o porta-voz de Deus. Ele está passando, estabelecendo ali realmente a monarquia. A partir daquele dia, Saul realmente assume o reinado em Israel. Isso é muito importante, é um momento muito importante. E quando fala assim, renovar o reino, que eles foram convocados para renovar o reino, não significa reafirmarem o reino, não significa que está dando glória a Saul, não. Pelo contrário, ali é um momento espiritual também, é um momento em que o povo deve renovar a sua lealdade a Deus. E ali a gente percebe que Samuel está querendo mostrar mesmo para Saul que quem manda é Deus. Deus que é o rei, né, irmãos? Tanto que ele quer muito desejar inaugurar o reinado, que mostra que a soberania é do Senhor, como eu disse anteriormente. É do Senhor, é Deus que manda. Os homens são meros instrumentos para executarem as ordenanças do Senhor. Sempre Deus desejou que fosse assim. Todos os líderes deveriam e devem estar abaixo das ordenanças do Senhor, porque o Senhor é o rei, ele é que manda. O Senhor nunca saiu do seu alto e sublime trono. O rei é o Senhor. Os homens são apenas instrumentos para o bem de uma comunidade, de uma nação, de um povo. Era assim que Deus quis e sempre quer até hoje, irmãos. Glória a Deus. E ali naquele momento da posse de Saul, aquela festa maravilhosa, né, irmãos? Bem assim, no final do capítulo 11, alguém disse assim, lá no final do capítulo 11, assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor, tá vendo? Eu não estou dizendo que é uma festa santa, é na presença do Senhor, é um momento de renovação da aliança.
Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram um momento de grande alegria. Foi uma festividade muito bonita naquele dia, mas não foi só festa, não. Não foi só festa assim no sentido de aplausos para aquele rei, não. Foi um momento mesmo de reflexão. Samuel aproveitou aquele momento para falar ao povo coisas assim que levaria todos à reflexão, não somente o povo, mas também o rei que iria agora inaugurar a monarquia, né, irmãos? Ele aproveitou para falar da sua integridade enquanto ele foi, né, juiz. Aqui ele deixa de ser juiz, mas continua intercedendo pelo povo, continua sendo profeta, continua à disposição da nação para o bem. E aí ele fala o quanto que o Senhor fez na vida daquele povo, chamando o povo mesmo à memória, trazendo à memória do povo os feitos do Senhor, os livramentos que o Senhor já havia dado. Falou acerca de sua integridade, de como ele se comportou, né, como é que foi. Ele prestou contas de toda a sua liderança. E de fato ele foi um homem muito íntegro, né, irmãos? A gente não encontra em lugar nenhum da Bíblia algum erro desse homem de Deus. A gente vê ele acertando. Claro que ele, humano, teve seus erros, mas a gente vê enfatizadas muitas coisas boas desse homem. Ele realmente ouvia a voz de Deus, transmitia, investia fortemente na vida de Saul, sempre orientando, puxando, chamando a atenção. E às vezes até se entristecendo, né, irmãos? Quantas vezes a gente viu, né, verá também, ainda verá, e vimos, veremos aqui posteriormente o Samuel triste. A gente ouviu triste no dia que o povo pediu um rei, porque ele entendeu que estavam rejeitando sua liderança, mas não era isso. O Senhor explicou para ele. E ele, algumas vezes, ele vai ficar triste por causa de Saul. Ele quer muito investir na vida desse homem. Nós veremos mais à frente muitas situações em que ele está ali perto, ajudando, orientando. Então esse é um homem íntegro. E ele presta conta do seu passado. Apesar de que seus filhos não seguiram seu exemplo, mas ele permaneceu fiel ao Senhor durante todo o seu ministério como juiz, durante toda a sua liderança. E realmente foi um homem de muita responsabilidade com Deus e com a nação, né, irmãos? Então ele fala tudo isso e mais à frente ele convida o povo a renovar mesmo a aliança e acontece algo maravilhoso, né? Naquele momento, versículo 16 diz assim, depois dele conversar tudo sobre o que aquele povo deveria seguir, fazer, obedecer e chamar a memória do povo passado de livramento do Senhor, ele diz assim no versículo 16, agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. E não era época nem de chuva, né? Ele fala assim, não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Olha, mas aí pediram um rei como das nações. Não era pecado pedir um rei, a gente já comentou sobre isso. Não era errado pedir um rei, mas a questão era pedir um rei como as nações. E isso que deixou o Senhor triste. Mas aqui diz assim, que aconteceu o seguinte, todo o povo tremeu diante daquele evento, que o Senhor mandou trovões e chuva. Foi assim algo sobrenatural. Ali está provando também que aquele homem de Deus realmente era um homem espiritual, um homem que estava em contato direto com Deus, que o que ele pedia, Deus respondia, como a gente viu lá em Mispa, né? Também que aconteceu um evento sobrenatural, e aqui acontece, e o povo fica assustado, o povo, olha, todo o Senhor teu Deus, ora ao Senhor teu Deus. O Senhor não é Deus do povo, não?
O povo falou: ora ao Senhor teu Deus, no versículo 19 do capítulo 11, ora ao Senhor teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal em pedir um rei. Eles ficaram assustados com aquele momento sobrenatural, né, de esse evento tão grandioso, numa época que não era apropriada, que não era comum, né, não era época de chuva, mas Deus mandou naquela hora trovões, chuva, e meu Deus, que coisa linda. E Saul estava lá, presente, estavam todos alegres, mas Deus ali chamou a atenção de todos. E aí Samuel prometeu que continuaria orando por eles, e no final deu uma advertência: somente temam ao Senhor, versículo 24, e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Olha a advertência. Concluiu aqui aquele dia de posse, né, aquele dia de alegria, com as palavras bem sérias, com uma advertência: olha, vocês temam ao Senhor, porque senão as coisas não vão ficar boas nem para vocês, nem para o rei. Parece que ele está aqui repetindo Deuteronômio 28, né, irmãos? As bênçãos e as maldições, porque as bênçãos estavam vinculadas à obediência, enquanto a maldição vinha em decorrência da desobediência. Então Deus aqui chamando a atenção: é festa? Tá, mas vamos pensar também, vamos refletir. Deus faz assim, irmãos. Deus fez assim e Saul estava lá. Será que Saul vai seguir todas as instruções do Senhor por meio desse homem de Deus, o profeta Samuel? É o que veremos amanhã, se ele vai continuar com esses pontos positivos que nós vimos hoje. Até a sua coroação aqui, ele está nota 10, né, irmãos? Tá se portando bem, tá... Tanto que ele não quis nem se vingar, né, daqueles homens que tinham criticado ele. Ele não, e deu glória ao Senhor. Não, hoje ninguém morre, porque hoje o Senhor deu um grande livramento para Israel. Quando acabou aquela luta contra os amonitas, né, irmãos? Que bênção. Então, irmãos, vamos amanhã continuar observando esse nosso personagem. Vamos ver se ele vai seguir mesmo todas as instruções desse homem de Deus, se ele vai se lembrar dos sinais que Deus mostrou, se ele vai se lembrar das ordenanças do Senhor, se ele vai seguir seus princípios, se ele vai ser bênção para Israel. Ele tem aqui, irmãos, oportunidades maravilhosas. Ele tem um homem de Deus que continua o instruindo, continua seguindo, orientando seus passos. Ele tem um Deus, até o momento Deus está com ele, porque Deus o ungiu, ele está com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus o capacitou. Isso foi prova aqui na guerra contra os amonitas. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus e teve aquela força para vencer inimigos. Então, ele tem ou não condições de ser um ótimo rei para Israel? O que os irmãos acham? Até aqui ele demonstrou muitas coisas boas. Teve empatia para com aquele povo que estava sofrendo, não foi rancoroso, não se vingou de pessoas que de alguma forma o desprezaram. Até aqui ele está nota 10, não é isso? Então amanhã nós veremos a continuação de sua história. Será que Saul vai continuar com esse comportamento? Digamos que até agora tá nota 10, está aprovado. Vamos lá, então até amanhã, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.